Você quer me explicar na tua versão o que teria acontecido? Quer ficar em silêncio? Se você quiser falar, é a tua hora de falar agora. Ou se quiser ficar em silêncio, ele só me informa que quer ficar em silêncio. Sim, não, eu quero falar. Pode falar. O que aconteceu foi depois de um lance, como você falou, foi uma falta que aconteceu com ele, só que já vinha vindo faltas antigas. Aí teve duas coisas que eu falei, tipo, três coisas que eu falei, só que eu não, em nenhum momento eu fui falar diretamente olhando para ele. Primeiro eu falei cagão pela falta, mas não foi pro jogador, foi pro juiz, né, que tava dando umas faltas assim, que a gente chama sem sentido, quando a gente vai trombar os caras. E depois eu falei, tipo, uma expressão em meio que em espanhol português. Falei, merda do caralho. Mas em nenhum momento eu cheguei e falei com ele diretamente. Foi uma expressão que eu tive porque, tipo, tava acontecendo com ele as faltas e tal, mas não falei mais nada. E quando eu viro a cabeça para ele, eu não falo nada. Aí, como eu falei devagar, né, tipo, nem olhando para ele, ele teve uma reação muito rápida, sabe? Tipo, ele tava bolado com os lances, tava brigando com todo mundo, discutindo. Aí ele começou a falar, você falou preto, né? Vou falar o que aconteceu. Você falou preto? Aí eu olhei pra ele sem entender nada. Aí foi quando ele chegou em mim e começou a falar, você me chama de preto? Você me chama de preto? E eu, tipo, olho pra ele com cara de que não tava entendendo o que ele tava falando. Aí chegou o companheiro dele e começou a todo mundo chegar perto, assim, e foi depois a briga e parou o jogo. Não ficou mais nada. Tá. Mais alguma coisa que o senhor queira falar ou foi isso aí mesmo? Na sua versão, então o senhor nega que falou isso, não falou preto do caralho, por isso o senhor nega que tenha falado. Sim, eu só falei isso. Tá. Bom, igual eu falei pro senhor, né? Eu assisti até essa imagem que tá na transmissão oficial ali, a parte que o senhor passa por ele vira falando para ele ali, dá pra, ao menos naquele ângulo que eu vi na imagem da transmissão oficial, dá pra ver que o senhor fala alguma coisa. De fato, ainda por enquanto a gente não conseguiu a imagem de outro ângulo, a gente até já solicitou ali, o próprio advogado ali do operador solicitou. Sim, mas uma coisa, quando eu viro a cabeça, tem duas vezes que eu olho para ele. Uma que quando eu tô passando literal por ele, aí onde eu falo caralho, né? A palavra minha do caralho. Quando eu tô na frente e ele fica atrás, e eu giro a cabeça assim, foi quando ele começou a falar, preto, você falou preto, tipo, ele falou preto, você falou preto. Aí eu achei que ele não tava falando comigo. Aí quando ele chega e pela minha frente começa a falar, você falou preto, apontando na minha cara, eu olho pra ele sem entender nada. E foi onde começou, aí chegou o amigo dele e começou a... Certo. Tá.